Olá meus amores, como estão vocês? Então, hoje venho aqui ao grupo trazer-vos algumas mensagens e nada melhor do que estar a viver um determinado processo humano que é transversal a todos nós para vos vir trazer algumas noções ou algumas formas de nos conectarmos com os nossos tambores ou alguns dos propósitos que os nossos tambores possam ter. Nós muitas vezes somos assolados, a nossa alma é assolada por dúvidas, por medos, por frustrações, por incertezas. Muitas vezes a nossa mente é assolada por inclusivamente fantasmas do passado. Pensávamos que já tinham sido encaminhados. Muitas vezes colocamos dúvida no nosso caminhar. Muitas vezes pomos em causa para onde é que o caminho vai, que decisões tomar, para onde ir, como ir. E nada mais é do que a nossa mente em ação, muitas vezes a pregar partidas. Não só a pregar partidas, isto não é verdade na realidade, é a nossa mente assoberbada de pensamentos e de questões e muitas vezes de energias exteriores mais sombrias que apenas só são um convite para nós nos apercebermos daquilo que realmente nos causa desconforto, como ultrapassamos esse desconforto, como tomamos decisões, que decisões tomamos. E às vezes a nossa mente deixa-nos num estado inclusivamente que o nosso corpo físico se sente e normalmente não se sente bem. E estando eu hoje a viver o processo humano que vos estou a descrever aqui por palavras, e espero não estar a ser confuso, espero estar a ir direto à questão ou às várias questões, porque quando estamos nestes processos emocionais, normalmente eu fugiria de vir para as redes sociais e fugiria de vir verbalizar o que quer que seja convosco, com o todo, com todas as pessoas que possam ouvir, mas não há nada mais humano e não há nada mais assertivo e mais genuíno e mais verdadeiro do que trazer-vos um processo de transformação através do processo de transformação que eu próprio estou a viver comigo hoje. O tambor traz-nos aqui, ou pode trazer-nos, se nós colocarmos essa intenção, um auxílio, um apoio, um suporte. Obviamente que o auxílio, o apoio e o suporte é algo que nos é inerente a nós seres humanos e que só a verdadeira transformação acontece quando nós acionamos esses fatores dentro de nós. No entanto, contudo, não obstante, porém, todavia, toda e qualquer ferramenta criada pela ancestralidade foi criada com um propósito. E foi criada com o propósito de assistir, suportar, nutrir, apoiar, guiar a humanidade. Então, por que não? Embora todas as respostas estejam dentro de nós, embora o genuíno e verdadeiro processo de transformação aconteça quando nós temos determinadas tomadas de consciência, fazemos escolhas, acionamos o nosso modo de criação, o nosso modo de manifestação, materialização, expansão, de tudo aquilo que nós somos, de todas as formas que conseguimos, e às vezes não conseguimos mais do que aquilo que estamos a fazer, e isso também é apenas e só aquilo que é, e em aceitação, porque se lutamos com isso, na realidade transforma-se num processo bastante mais penoso. E não tem que ser penoso, mas às vezes é. Às vezes é porque a nossa mente assoberbada é a nossa mente dos certos e dos errados, e dos corretos e dos incorretos, e do fiz e do não fiz, e do não fiz e deveria ter feito e não estou a fazer, mas deveria estar a fazer, transformam-se numa poça de água estagnada. E essa poça de água estagnada que a nossa mente envia para o nosso corpo, na realidade faz com que o nosso corpo fique com menos capacidade de ação. Porque muitas vezes quando nós emanamos determinadas questões em termos mentais, o nosso corpo está à escuta. Mas o contrário também acontece. Quando nós encontramos uma conexão através do nosso corpo, uma sensação física de bem-estar, de leveza, de paz, de amor pelo nosso próprio corpo, sensações físicas agradáveis que vêm através do nosso estado emocional e da forma como nós, com as nossas emoções, conseguimos estar o melhor que conseguimos.
Quando o nosso corpo assim está, o nosso corpo também envia uma mensagem para o nosso cérebro de bem-estar, através dos neurónios espelhos, através da informação que vem desde o nosso sacro até aos neurónios espelho, porque todo o nosso corpo está em comunicação. Então a nossa mente pode funcionar como um aliado, pode funcionar como algo que nos traz mais confusão ainda, como algo que nos faz ficar num processo de inércia, de estagnação, de movimento, e é aí que entram em ação as memórias que nós possamos ainda ter guardadas no corpo. E então o nosso tambor, os nossos tambores, o nosso aliado, o nosso cavalo, o nosso companheiro de caminho, que é assim que eu gosto de lhe chamar, porque o tambor é, acima de tudo, uma representação nossa. O seu aro, que é a sua estrutura, é o nosso aro, é a nossa pertença ao círculo sagrado, é o círculo sagrado que nós somos, inteiros. O aro do tambor representa a sua estrutura e, como tal, representa também a nossa estrutura. E o que é a nossa estrutura? Estrutura física, condição física, vitalidade, força de vida, energia vital, vontade, ação, valores, moral, conduta. Tudo isto faz parte da nossa estrutura, das pedras basilares daquilo que são a nossa estrutura enquanto seres humanos, os nossos alicerces. E uma casa constrói-se dos alicerces para o telhado, nunca o oposto. Então toda e qualquer manifestação na estrutura do nosso tambor é também uma representação de uma manifestação da nossa própria estrutura interna, da nossa condição física e de todas as questões que eu acabei de verbalizar anteriormente. A teia do nosso tambor é uma representação da nossa teia de vida, daquilo que nós construímos, daquilo que tecemos na nossa caminhada, das escolhas que fizemos ou não fizemos, dos caminhos que escolhemos, dos trilhos que decidimos alcançar, dos vários ritos de passagem pelos quais passamos ou estamos a passar, porque a roda da medicina está sempre a girar e os ritos de passagem acontecem desde o nascimento até à morte. Desde as nossas subidas à montanha, desde as nossas buscas de visão, que é o maior rito de passagem que pode haver, que todos nós estamos a ser convidados neste tempo a viver. A teia do nosso tambor representa também a grande teia cósmica, a ligação a toda a grande tecelagem desta Mãe Terra e deste universo. É uma representação, uma honra e uma ode a todas as tecelãs que teceram esta terra. É uma ode à grande avó aranha, aquela que tece em perfeição a sua própria casa, o seu próprio estar, o seu próprio templo, que é ninho, que é colo, que é também nutrição. A teia de um tambor representa também a teia da qual nós vimos, representando também a nossa ancestralidade, representando também a grande roda da medicina, das muitas tradições indígenas, sagradas, antigas, mais antigas do que muitas outras coisas, onde está toda a sabedoria daquilo que é o ser humano. A teia do tambor representa também os vários fios, os vários novelos que nós vamos enrolando e desenrolando ao longo da vida, os vários nós que vamos desatando, os vários nós que vamos dando nós próprios nesse novelo e nessa teia, e que é da nossa responsabilidade dar esses nós e também desatá-los. A teia do tambor representa os muitos fios possíveis da vida, os fios das escolhas, os fios das muitas direções possíveis, os fios com que fazemos a nossa tecelagem, o nosso crochê, a nossa malha da vida, porque a vida é genuinamente uma tecelagem, é uma união da teia e da trama, como se diz num tear. A teia são os fios principais de um tear, a trama é aquilo que nós tecemos entre uma harmonização e uma simbiose entre o cima e o baixo. É isso que a tecelagem também representa. É uma harmonização dos dois hemisférios do cérebro, das duas energias yin e yang. E então é isto que a teia do nosso tambor representa. É esta a representação que ela tem de nós mesmos. A pele do tambor representa a nossa própria pele.
E o que é a nossa própria pele? É o nosso maior órgão, é a forma como nós nos damos a conhecer ao mundo, é a forma como nós nos adaptamos ao mundo exterior, é a forma como nós nos vemos no mundo exterior, como queremos ser vistos, como é que os outros nos veem. É a forma como nós nos apresentamos ao mundo, é a nossa pele. É a forma como nós queremos seguir um caminho mostrando a nossa cara, mostrando a nossa imagem, mostrando a nossa essência através daquilo que somos, da manifestação física que temos, deste ser que é composto por tantos microcosmos neste macrocosmos. E a pele envolve-nos totalmente. Então a pele do tambor representa tudo isto, representa a forma como nós colocamos a nossa pele no mundo exterior, como é que nós estamos confortáveis ou desconfortáveis na nossa própria pele. Como é que acreditamos ou duvidamos das nossas próprias capacidades, dos nossos talentos, do nosso potencial. E eu hoje venho a vós falar-vos de tudo isto porque hoje estou a viver tudo isto. Hoje convidei-me, ou fui convidado pelo Divino, pela Sombra, por tudo e mais algumas botas, e ainda bem que assim é, porque não haveria outra forma de vos deixar esta mensagem se eu não tivesse genuinamente a passar pelo processo humano, que é aquele que é, como todo e qualquer processo humano. Não fiquem preocupados, não há... Está tudo bem, só estou a viver o processo humano e senti que seria o momento ideal de vir até vós trazer-vos em profunda verdade um processo de conexão e de transformação em que os nossos tambores nos podem auxiliar, pois senão seriam só apenas e só meros exercícios, meras palavras que cada um de vós poderia receber da forma como conseguisse receber, mas como a minha vida tem sido uma proposta, ou eu me tenho proposto viver através da verdade daquilo que eu sinto. Minha vida tem sido feita com o trazer cá para fora a minha estrutura, a minha teia e a minha pele e passar para vós aquilo que fez parte da minha caminhada. Não conseguiria passar-vos algo que venha de livros. É um desafio muito grande trazer-vos um trabalho com os tambores, que é um trabalho que tem 12, 13 anos, não importa, de crescimento, de mergulho, de resgate, de compreensão, de aceitação, de conhecimento sobre mim mesmo. E é muito desafiante trazê-lo neste formato digital em que eu apenas e só estou a olhar para um ecrã. Porque durante muitos anos esse foi um processo presencial, foi um processo olho no olho, carne com carne, mão com mão, corpo com corpo, das muitas pessoas que passaram a construir os seus próprios tambores comigo em formato de retiro, das muitas pessoas que vieram construir os seus tambores sozinhas, com as muitas pessoas para quem eu construí os tambores e que tive o privilégio de virem até mim para eu lhes entregar, das muitas vivências de renascimentos, de resgates, de resgate do útero, de muitas formas de renascimento possíveis e imaginárias, de muitos resgates de alma, de muito aprofundamento. Eu sempre trabalhei no campo e sempre trabalhei, quando eu digo no campo não tem a ver só com uma conexão rural, ok? Sempre trabalhei no campo da frente, de estar em presença com as pessoas, e este formato online traz muita abertura, traz muito desafio, traz muitas possibilidades, mas de facto traz-me muito desafio, em pura verdade, para convosco. E traz-me muito desafio porque eu sou de toque, porque eu sou de presença. E então adaptar-me a este formato é perceber o quanto posso estar presente nas minhas emoções, no meu ser, na minha inteireza e na minha verdade, e passar-vos isso através de um ecrã. E é possível, e aqui estou eu a viver um processo emocional, e este passo hoje para mim é um passo gigante que eu partilho convosco, pois eu nos meus processos, não é nos meus processos, mas eu nas minhas vivências emocionais e nas minhas vivências humanas, eu sempre fui de me
de me colocar na minha caverna, na minha gruta, reservando a minha intimidade e vivendo a minha intimidade daquilo que eu estava a viver e a ultrapassar e a ressignificar de uma forma muito minha, num tempo muito meu e sozinho. E lá está, a caminhada não se faz sozinho, a caminhada faz em partilha, e há muitos anos que eu digo isto, que é: a felicidade só é real quando é partilhada. E isso é belo, é muito belo. E então este desafio, eu espero estar a ter um discurso coerente, amores. Se não tiver, pronto, é o melhor que eu consigo hoje neste desafio humano de vir para um formato online e para um formato digital ao qual vivemos hoje, e que traz imensas bênçãos e que traz uma comunicação a mais pessoas sobre quem nós somos, o que é que estamos aqui a fazer, qual é aquilo que nos estamos a propor, que mensagem queremos deixar no mundo, qual é a caminhada e a pisada que queremos deixar, qual é o legado que deixamos na nossa caminhada de acordo com aquilo que vivemos. Eu estava-vos a dizer que sempre vos passei, ou sempre passei, não é tentei, no fundo eu sempre passei aquilo que eu próprio estava a viver. Nunca passei nada que viesse de livro, que viesse de um estudo, mesmo a cura sacral foi-me ensinada e foi-me passado todo o protocolo e toda a parte teórica e com todo o estudo também científico que apoia e sustenta um trabalho muito ancestral. Hoje em dia já não é aquilo que me passaram, já é uma mistura e uma simbiose de muitas coisas diferentes que vieram ter comigo no caminho. Então, nada melhor do que vir passar um processo de mergulho, ou um exercício, ou aquilo que lhe quiserem chamar, ou uma vivência humana com o nosso aliado, com uma das nossas maiores ferramentas de trabalho, que quando trabalha connosco cria um elo de ligação, cria um halo de luz à nossa volta, em que tambor, nós e baqueta formamos um círculo luminoso. Somos nós que criamos esse círculo através do nosso tambor. Não existe uma diferença. Então, o nosso tambor é uma continuidade, é uma expansão, é uma extensão de nós mesmos. E eu partilho este direto hoje aqui no grupo, e abençoado grupo. E para vos ser muito honesto, inicialmente eu criei muita expectativa com este grupo, lá está, porque tinha toda esta ideia e também algum ego misturado, que é legítimo e é humano, de que este grupo tivesse muitas pessoas, porque eram já muitos anos de trabalho, porque era já tudo isto. E este grupo que está criado, nós somos 8, e neste momento sou-vos muito honesto mesmo, que estou genuinamente super feliz, até podíamos ser 2, até podíamos ser 4. Não interessa o número de pessoas, interessa de facto que o trabalho seja coerente, seja verdadeiro, seja genuíno, seja direcionado. Eu sempre disse durante muitos anos que sempre quis trabalhar com grupos pequenos. Pois ao trabalhar com grupos pequenos eu conseguiria, isto também era uma crença que eu tinha, conseguiria dar todo o tempo, toda a dedicação, todo o empenho, toda a entrega a cada uma das pessoas que estivesse presente. Então este grupo para mim simboliza isto. Eu ainda não sei onde é que este grupo Alma do Tambor nos vai levar. Há muita coisa para partilhar convosco. Há coisas que se calhar eu ainda não sei, que venho partilhar convosco. Não fazia a mínima ideia que hoje viria a direto com esta vivência tão humana, tão genuína e tão verdadeira que eu estou a viver. Então, e para vos pedir também aqui um pedido de desculpas de alguma forma, porque sinto que também não comecei este grupo da forma mais íntegra, mais inteira, mais presente, ok? E então sinto que vos devo um pedido de desculpas por isso, sem qualquer culpa que tenha neste momento, porque sinto que de facto mais vale que seja assim, em pura verdade.
Mais vale que seja eu trazer-vos algo de um processo de resgate de um tambor quando eu próprio estou a viver esse processo na pele. E eu hoje sinto na pele, sinto na teia, sinto na estrutura, desde o início. Olá, Terezinha. Gratidão por estares aí, amor. Gratidão por estares aí. Eu hoje estou mesmo assim super, super emocional. E ainda bem que estou, porque não há melhor do que estar a viver as coisas na minha própria pele, na minha própria estrutura e na minha própria teia, para vos trazer algo real, para não vos trazer algo que venha só de um espaço mental, daquilo que eu considero que possa ou não ser importante, daquilo que eu possa achar que vocês possam ou não precisar, daquilo que eu possa achar do que é corresponder à vossa expectativa, daquilo que eu possa achar que é correto ou incorreto. Eu sou muito exigente. Sou muito exigente com o estar inteiro naquilo que faço. E hoje de facto está a ser um dia desafiante, como vos estava a dizer no início do direto, e depois sugiro que ouçam o direto do início. Eu não vou alongar muito neste direto, está bem? Ou se calhar vou, não seja, eu hoje já larguei todas as concepções do que é que vou ou não vou fazer, mas de facto é isto, é trazer-vos, em primeiro lugar, este pedido de desculpa por não ter começado de uma forma mais presente, mais inteira, mais de coração, mais visceral. Tudo aquilo que eu partilhei convosco, obviamente, foi de coração. Eu não consigo partilhar nada que não sinta fazer, mas ainda não tinha chegado o momento de eu vir até vós em profundo despojamento e em profunda verdade, e o momento hoje foi este. Eu estava-vos a dizer que hoje vivi todo este processo emocional, ou estou a viver todo este processo emocional, e como muitos outros processos emocionais que já vivi no passado, e como muitas histórias de superação que eu e qualquer um de vocês têm, obviamente todas diferentes, todas a roçar o mesmo tipo de questões humanas e da condição humana. E os muitos processos emocionais que tive ao longo da vida, e tive alguns bastante intensos, de ritos de passagem bastante marcados na minha história e na minha caminhada da minha roda da medicina, em que o tambor foi um guia, foi um aliado, foi um suporte, foi um nutridor, e foi muitas vezes também um veículo de expressão daquilo que eu não estava a conseguir discernir, daquilo que eu não estava a conseguir expressar. E nesses momentos o tambor torna-se, e lá está, embora tudo esteja dentro de nós, o tambor torna-se num veículo de expressão. Um veículo de expressão da voz, num veículo de expressão do grito, num veículo de expressão de colocar em movimento aquilo que está estagnado, porque a nossa mente está a gerar imensos pensamentos, imensos conceitos, imensos pré-conceitos, e é aí que voltar ao corpo é essencial. E muitas vezes não conseguimos voltar ao corpo porque a nossa mente não permite, porque a nossa mente está a criar todos os mecanismos e mais alguns para alimentar um sistema de dor, para alimentar um ego, para alimentar um processo de inércia, para alimentar uma não ação, uma não tomada de decisões no caminho. A nossa mente está a alimentar o mandar-nos para baixo, nós não nos vermos, não reconhecermos o nosso potencial, as nossas capacidades, os nossos talentos, para onde é que nós queremos ir, como é que queremos ir, o que é que queremos realizar, e depois entregar. Então é nesses momentos que parar, desligar a mente e voltar ao corpo é vital, é essencial, e é aqui que o trabalho com o tambor entra. É aqui que o trabalho com o tambor entra. E eu muitas vezes tive alguns processos emocionais, posso-vos contar, de quase partir o tambor a tocá-lo. Tive isto várias vezes, porque havia uma raiva dentro de mim, uma frustração, uma revolta com determinadas situações, principalmente comigo mesmo, porque normalmente é aí que começa, né? A nossa mente julgadora e a nossa mente que vai buscar tudo e mais algumas botas para nós nos encontrarmos muitas vezes com a pior versão de nós mesmos, porque essa é a forma muitas vezes também de encontrarmos a melhor versão de nós mesmos. E eu muitas vezes quase que parti o meu tambor em várias circunstâncias ao longo da vida, nestes últimos 12 anos.
pela raiva, pela revolta, pela frustração, pela indignação, por não saber como fazer diferente, por me colocar em causa, por me mandar para baixo, por me minimizar, por não me permitir viver a expressão da minha verdade, por bloquear o meu chakra laríngeo, e os tambores foram um auxílio ao eu desbloquear a minha voz. Se não fossem, eu não estaria neste momento, posso-vos garantir, não estaria neste momento num processo emocional meu, que já vos estava a dizer há bocado, que normalmente são processos muito meus e que eu não partilho para o exterior. São processos muito íntimos da minha caverna interna, mas a minha caverna neste momento é uma claraboia. E essa caverna tem uma claraboia porque o tambor foi um grande guia para a expressão da minha voz. Através do canto, através do grito, através de verbalizar tudo e mais alguma coisa, através de ser um dos meus veículos de expressão e de expansão e de ressignificação emocional. Foi um dos veículos de eu voltar novamente ao meu corpo de uma outra forma, a sentir as minhas células a moverem-se todas, a sentir-me com os pés completamente assentes nesta mãe terra. E este é o processo que eu vos trago hoje. Todo e qualquer processo emocional que vocês possam estar a viver, qualquer confusão mental, estagnação, sentirem-se presos, amarrados a ideias, conceitos e preconceitos, agarrem-se ao vosso tambor. Larguem a mente, esqueçam se estão a tocar alto, se estão a tocar baixo, esqueçam como é que têm que tocar e apenas toquem. Entreguem-se completamente ao vosso tambor. E acreditem que ele vos vai guiar. Eu há bocadinho, antes de entrar em direto, eu não conseguia falar, ok? Porque estava num processo emocional extremamente profundo, comigo mesmo, nos meus mergulhos internos, a ressignificar coisas, a tentar compreender-me, a tentar tomar decisões sobre mim, a tentar segurar-me no meio de um turbilhão emocional. E sendo eu um escorpião, estas águas profundas muitas vezes entram num processo emocional tremendo. E esse processo emocional não me permitia, de facto, vir muitas vezes para este formato online, e este resgate com o meu tambor permitiu-me isso, ok? Permitiu-me isso. Então a mensagem que eu tenho para vos trazer hoje é: num momento de muita confusão mental, num momento de emoções que não sabemos como ultrapassá-las, em momentos de que não conseguimos tomar decisões, que sentimos inércia, que sentimos inação, que sentimos que não somos capazes, que sentimos que não sabemos qual é o caminho, que sentimos todas estas coisas que são tão humanas, agarrem-se ao vosso tambor e toquem, mas toquem ao mais profundo de vocês, porque ao estarem a tocar no vosso tambor, vocês estão a tocar em todas as partes de vós, na vossa estrutura, na vossa teia, na vossa pele, estão a tocar em todas as vossas células, porque é isso que o tambor nos traz. O tambor vibra na célula, o tambor tem a capacidade de transformar inclusivamente todos os nossos neurónios espelho. Então agarrem-se aos vossos tambores, vão ao fundo. Larguem a mente nesse momento, larguem tudo e digam assim: eu vou para o meio do mato ou para onde eu conseguir e vou tocar até não poder mais. E mesmo que vocês sintam: ai, estou a descarregar no tambor, não interessa, o tambor sabe para que é que veio. O tambor está preparado para vos acolher. O tambor está preparado para vos guiar, para vos suportar, para vos nutrir e para vos trazer um resgate, mesmo que não seja perceptível logo, porque a nossa mente vai tentar compreender. Nesse momento larguem tudo. Agarrem-se ao vosso tambor e toquem como nunca tocaram antes. E depois, por favor, partilhem comigo como é que foi esse momento. Eu hoje deixo-vos este direto em profundo despojamento, em profunda verdade de alma, em profundo amor por mim, por vós, por todos, pelos tambores, por todos os ancestrais, por tudo aquilo que eles nos deixaram, que é tão imenso, tão imenso. Deixo-vos este direto hoje, meus amores, se puderem, ouçam desde o início, está bem? E depois partilhem comigo, porque nós vivemos caminhos de muitas concepções, de muitos conceitos e preconceitos, de muito autojulgamento, de muitas prisões, de muitos coletes de forças, de muita mente cheia de muita coisa. E enquanto nós tocarmos o nosso tambor com a mente, alguém me perguntava há uns tempos: João, tu vais ensinar a tocar aos 4 elementos? A minha resposta foi claramente não, não vou. Não vou, porque eu não vou permitir que algo que me transformou como ser humano e que vibra na minha célula e que é dos aliados a quem eu mais recorro quando estou nos processos emocionais, como o que estou hoje. E como vos digo, abençoado processo emocional este hoje que me permite estar aqui num formato online. Olá, Mana Olga, grato por estares aí, amor. Gratidão.
Como eu vos estava a dizer há bocado, seria impensável para mim estar num processo emocional como estou hoje e vir para um direto, vir para um ecrã, vir para um formato online. Então, abençoados tambores que me permitiram ao longo dos anos libertar tudo aquilo que estava dentro de mim, processos de raiva acumulados, processos de incompreensão e de julgamento para com os outros, processos de incompreensão e de julgamento acima de tudo para comigo mesmo. E em que o tambor foi um resgate incrível de mim mesmo, porque naquela altura, nos vários momentos que eu tive na vida em que o tambor foi um aliado que me trouxe completamente à terra e ao meu centro, houve alturas de desespero que eu não sei o que é que teria feito. Ok? Houve alturas de desespero emocional porque a minha mente estava completamente exacerbada a criar todos os worst case scenarios, todos os cenários mais horríveis possíveis. Eu não estava a conseguir sair da situação. E foi aí que o tambor me ensinou. Isto aconteceu a primeira vez quando eu estava num processo emocional horrível, num rito de passagem importantíssimo e abençoado que foi, em que eu já não sabia o que é que estava a fazer. Eu tinha o cabelo na altura pela cintura e eu já me agarrava aos cabelos de raiva, de revolta, de não saber o que fazer comigo mesmo, e de repente pela primeira vez um tambor sozinho fez pá, mandou um estalo enorme e eu olhei para o tambor lavado em lágrimas, vermelho que nem um tomate, porque estava com uma raiva dentro de mim gigante, e não podia propriamente explodir porque não queria afetar a minha filha, não queria que esse processo passasse para ela. E foi quando eu sabia que ela estava a dormir tranquila, e quando eu arranquei de casa, eu vivia no sopé da montanha na altura, arranquei de casa, peguei no meu tambor, nesse tambor que estalou, arranquei montanha acima e toquei o tambor até chegar ao ponto de não sentir as mãos e os braços e berrei este mundo e o outro. E aí foi a primeira vez que eu percebi o ensinamento do tambor, que o tambor me trouxe. Não tem que ser pela raiva, mas nós temos muita raiva dentro, tem que vir cá para fora de alguma forma. Então sim, tudo está dentro de nós, sim, nós temos a capacidade de transmutar todas as emoções e todos os pensamentos. Abençoada águia. Mas muitas vezes não conseguimos. Então por que não pegar nas ferramentas que a ancestralidade nos deixou? Eu ouço muitas coisas, tenho ouvido muitas coisas e de facto tudo está dentro de nós e eu acredito nisso. Mas então, se nós temos um aliado que nos foi deixado e construído pela humanidade, que é dos instrumentos mais antigos do mundo, que é para mim não é só um instrumento, é um ser vivo, por que não pegar nele? Por que não pegar nele e exteriorizar, mesmo com a intenção de que toda a energia que eu estou a emanar, toda a mentalidade que eu estou aqui a ter, todas as autocastrações, toda a autocrítica, toda a dúvida, todo o julgamento, todo o conceito e preconceito que eu estou a ter para comigo neste momento, que seja tocado neste tambor e que seja transformado, e que através da sua estrutura, da sua pele e da sua teia, que é a minha estrutura, que é a minha pele e que é a minha teia, que tudo seja transmutado e enviado para a Terra em profundo amor, mas que eu liberte de mim todas as emoções que estou a sentir neste momento. E nessa altura foi crucial este ensinamento, porque foi através daí que mais tarde vieram muitos ensinamentos de como trabalhar com o tambor convosco. Então a alma do tambor é isto, somos nós. A alma do tambor é a nossa alma. O tambor é uma representação e uma extensão nossa. Não é um mero instrumento musical para nós tocarmos de vez em quando lá, 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 lá. Não, desculpem. Eu sei que estou a ser bué da crítico, mas eu hoje estou no modo mais escorpiónico como vocês nunca me viram. E este modo escorpiónico era necessário hoje para vos trazer esta mensagem. Agarrem-se ao vosso tambor, vão ao fundo, peguem nele e toquem como nunca tocaram. Larguem a mente, larguem os conceitos e os preconceitos e mergulhem profundamente naquilo que é uma representação de vocês mesmos, que é o vosso tambor. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho abstrato e que vocês possivelmente só irão compreender sem eu querer estar a fazer nenhum juízo de valor ou a desmerecer, obviamente, a vossa compreensão. Mas isto só será compreendido quando vocês tiverem um processo de realmente pegarem nos vossos tambores sozinhos, sem ninguém. E haver um chamado tão grande de tocar para que todo o vosso corpo acorde, para que todas as vossas células vibrem, para que tudo expanda, tudo exploda, seja de que forma for, e depois larguem. Não esperem expectativas, não esperem respostas, não esperem resultados. Apenas e só permitam-se a mergulhar no tambor que são vocês mesmos e expressem tudo aquilo que houver para expressar. Gritem para a pele do tambor, toquem como nunca tocaram na vida. Isto é viver a alma do tambor. Isto é trabalhar com um tambor num sentido de transformação humana.
ok? Porque às vezes só as nossas emoções e só o percebermos as emoções, para mim como ser humano não foi suficiente e continua muitas vezes a não ser suficiente. Às vezes eu preciso de algo que me acorde e que me agite completamente. E é aqui que entra o tambor. E este processo eu tive antes de entrar em direto. Eu estive aqui em profunda catarse antes de entrar em direto. E abençoado dia este, abençoado processo emocional, abençoado mergulho interno em que eu estou, abençoado catarse que eu tive antes de entrar em direto, abençoado formato online que eu resisto à brava vir aqui porque estou habituado a ter-vos carne com carne, mão com mão. Abençoado tudo isto. Acho que este é dos diretos mais verdadeiros que eu fiz até hoje. E Olga e Teresa, e a todos vós, obviamente, mas este momento está a ser super íntimo e super intenso para mim. Fico super feliz de vocês estarem aí. Vejam o direto desde o início. Se sentirem de partilhar alguma coisa, por favor, partilhem. Se não partilharem, está tudo bem. Está mesmo tudo bem. Só vos queria mesmo passar esta mensagem como a primeira grande mensagem deste grupo. Porque o resto foi importante, sim, mas eu estava só um bocadinho a navegar e a perceber como é que eu viria chegar até vós neste formato que me é ainda tão... não vou dizer que é desconfortável, porque já não é desconfortável, mas este formato que é tão diferente daquilo que foi a minha caminhada e de perceber como é que eu trago pessoas para a minha realidade. Eu não tenho que trazer ninguém para a minha realidade, mas como é que eu passo uma mensagem que tem sido uma mensagem de viver na Terra, de estar em conexão com a Terra, de trazer as pessoas à Terra, ao seu próprio corpo, através do toque, através do profundo mergulho de si mesmas. Como é que eu faço isto num ecrã? Como? Então eu estou a aprender. E hoje para mim vir fazer este direto foi uma aprendizagem incrível. E é algo que eu vou guardar muito, este direto, e com a vossa permissão, não o farei sem a vossa permissão. Eu sei que este é um grupo... Desculpem. Eu sei que este é um grupo privado e eu sei que vocês pagaram um valor e que obviamente estão à espera da minha parte também do meu melhor e de tudo aquilo que eu vos possa trazer, porque isso é o que é correto e genuíno. Mas eu peço-vos permissão, não o farei sem a vossa permissão, de depois publicar este direto para o todo. Está bem? Porque há aqui informações que eu considero que são importantes. Neste momento eu quero deixá-lo só no grupo. Este direto foi feito para o grupo, foi feito para vós. E sinto mesmo que têm que o ver do início para haver aqui uma coerência e para perceberem tudo desde o início. Mas eu depois aguardo o vosso feedback, se sentirem de o partilhar. E aguardo a vossa permissão também de poder partilhar este direto para todo. Eu hoje deixo-vos só esta mensagem: mergulhem nos vossos tambores, toquem até não poderem mais, encontrem o vosso tempo, o vosso espaço, o vosso momento de libertarem a mente, de libertarem as amarras, de libertarem os coletes de forças, de libertarem tudo e entreguem-se aos vossos tambores. Abraço-vos muito, amo-vos, gratidão por estarem aí, até já.